Boa noite, Paragominas. Boa noite a todos do Pará, do Brasil, de onde estejam nos acompanhando. É a nossa live, a Semana de Paragominas, pelo Facebook, pelo YouTube, no canal Sidney Rosa. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aliás, Dia de Mulher é todo dia, né? A gente comemora hoje, mas elas mandam em nossa vida mesmo, a verdade é essa. Falar nisso, eu quero parabenizar a Maxiele e toda a diretoria do Sindicato Rural pelo evento de ontem, lindo evento, onde tivemos a participação de uma executiva. Fiquei muito impressionado de ver a palestra e a forma que ela se dirigiu a todos nós lá, especialmente as mulheres que estavam em grande número lá essa noite, a doutora Tereza Vendramini, ela que é pecuarista de São Paulo, interior, da terceira ou quarta geração já de pecuaristas. Ela que foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, do Conselho de Administração da Embrapa, uma mulher top, muito simples, dando a sua visão do Brasil de 2024, especialmente no tocante ao agronegócio que ela tão bem representa. Parabenizar a Maxiele e todos que fizeram esse lindo evento dessa noite lá. Aliás, a mulher não é de hoje, né? Que ela já vem galgando o seu espaço na sociedade. Ela não está tirando o espaço dos homens. As mulheres simplesmente estão ocupando o espaço que é delas. E que, por força do costume no Brasil, no mundo, elas se acanhavam, né? Ficavam muito em casa. E depois de umas décadas para cá, a mulher vem crescendo muito no mercado de trabalho. Olha como crescem na política, nas entidades, na sociedade como um todo. E não é à toa que eu, quando fui prefeito, de 7 secretários, 5 eram mulheres. Exatamente porque a mulher tem uma dedicação toda especial, é muito mais honesta, vamos ser coerentes, né? Ela tem nos ajuda muito, né? A forma como a gente trabalha com mulheres. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Te confesso que não é apenas na gestão pública, nas empresas também. Na nossa empresa, praticamente a metade da nossa força de trabalho lá na nossa fábrica de compensados são mulheres. São mais dedicadas, conseguem ter mais zelo com a lâmina de madeira que vira o compensado, enfim. Eu aproveito já para mandar um abraço para todas as mulheres de Paragominas e do mundo todo, em função desse 8 de março, que é um dia que tem uma convenção internacional do Dia da Mulher. E como a gente traz toda semana aqui um entrevistado, que nos ajudando a contar a história de Paragominas, desde os pioneiros, desde o Célio Miranda, desde Abimael Coelho da Cruz, desde a Najib Demaski, desde todos os pioneiros, os baianos, mineiros. Toda semana a gente traz uma pessoa da nossa sociedade, de diversos ramos, branco, preto, evangélico, católico, adventista, nordestino, que é a grande composição da sociedade de Paragominas, do sul, do sudeste, do centro-oeste. Não diferente hoje, para nos trazer a história de vida aqui, é o nosso amigo Gastão Carvalho Filho. Gastão, com 72 anos hoje, ele que chegou em Paragominas em 1975, Gastão é administrador, formado pela Fundação Getúlio Vargas, pecuarista renomado no estado do Pará e no Brasil, né, porque foi criador de gado de raça, vai poder falar, exportador de gado vivo, tem muito a nos contar sobre isso, e foi inclusive presidente da Associação dos Criadores de Bovinos de Paragominas, quando antes da nossa fusão, quando nós fizemos lá atrás, tinham 2 entidades em Paragominas, e que fizemos a fusão, ficando nossa representação toda pelos sindicatos produtores rurais de Paragominas. Portanto, o Gastão, o Gastãozinho, é muito querido, não só em Paragominas, mas no Pará inteiro. Nós tivemos, na semana passada, a morte triste do nosso amigo Bené Mutran, que era particularmente muito amigo do Gastão. O Gastão vai poder falar o que foi Bené Mutran. E uma perda enorme, porque os dois fizeram um grande trabalho de genética na pecuária do Pará. Eu acho que o Gastão certamente vai falar nisso. O Gastão é de Uberaba, onde me levou em 1999, eu prefeito, que não conhecia Uberaba, fomos conhecer a Feira de Uberaba. Eu fiquei muito, assim, entusiasmado com o que eu vi
não só a feira, mas o respeito que as pessoas recebem o Gastão lá em Uberaba. Uma família tradicional, ele vai contar a história do pai dele, do tio dele que trouxe o Nelório da Índia, né? E amigo da doutora Tereza Vendramini, que também esteve ontem abrilhantando aqui no Sindicato Rural. Prazer, Gastão, te receber aqui para a gente contar um pouco, para quem não conhece, a história de Paragominas, como ela é rica. Uma história feita só de gente trabalhadora, né? E não foi de poucas dificuldades desde o início de Paragominas, não. Por isso que, trazendo aqui pioneiros e gente que constrói a sua vida e constrói Paragominas, é que a gente recebe aqui hoje. Eu queria que você falasse para o nosso público a história, o que te fez vir para Paragominas exatamente? Sidney, deixa eu contar a história. Minha família é pecuarista há 107 anos e há 300 exatamente em 1700 eles chegaram no Brasil. É mesmo, 300 e poucos anos tem história da família. E a família chegou aqui, desceu lá em Minas, desceu em Minas não, porque Minas não tem porto, mas foram parar em Minas, né? E foram chegando no Prata, que é em Minas Gerais, e vai para lá, vai para cá, acabamos chegando em Uberaba. De Uberaba... Isso nos idos de quando? Eles chegaram em Uberaba mais ou menos quando? Foi em 1800 e pouco. No século XIX, né? E lá chegaram para poder estudar, porque onde eles estavam, a gente não sabe se teve marmelada no caminho, mas o meu bisavô foi herói da Guerra do Paraguai, e ele era carvalho. Então, o imperador deu umas terras para ele no Canal de São Simão. E o Marquês de Pombal é carvalho também, certo? Eu não sei se teve alguma coisa lá, mas... Então, eles se instalaram no Canal de São Simão, e como não tinha escola, e a família tinha mania de escola, então desceram, foram para o Prata, do Prata para Uberaba. E uma história muito interessante, não sei se você sabe que eu tenho um irmão chamado Ernesto, e eu sou bisneto daquele Gastão de Orleans e Bragança. Não dele, da irmã dele. Porque quando a imperatriz veio, quando ele casou com a imperatriz, ele trouxe a irmã, e a irmã, naquela estrada imperial, encontrou um comerciante chamado Ernesto. E eles foram lá e acabaram fundando Uberaba. Diz que Uberaba não vai para frente é por causa disso, que foi a minha família que mexeu lá. Mas Uberaba é uma cidade maravilhosa, um povo muito batalhador, tem um orgulho de ser de Uberaba. Uberaba hoje tem quantos mil habitantes, Gastão? Uns 400 a 500 mil. Já tem isso? E Uberaba, eu tenho um problema lá de uma tia minha, que ela não sabe, ela já faleceu, né? Que ela não sabia se Paris era melhor do que Uberaba, sabe? Ela tinha uma dúvida muito grande, a tia Ivete. E até peguei isso depois para falar que eu pus o pedido aqui de Paris Gominas, né? Porque quando eu cheguei aqui eu também tinha essa dúvida. E aí nós viemos, a família foi indo, foram para Barretos, e nós temos muita história andando aí. Mas o meu pai era amigo do Tião Maia. E para algumas pessoas não sabem, o Tião Maia tinha terras aqui. Aqui em Paragominas. E os cunhados dele também tinham terras aqui. E vieram, essa fazenda aqui, depois, se eu não me engano, ficou... Porque nós moramos em Araçatuba também. E essas fazendas ficaram depois, acho que foi para a família Barbalho. Mas muito depois, viu, passou por aqui. Então, quem trouxe o meu pai para cá foi o Tião. Ele falou sobre as terras daqui e tal. Isso que era no início da década de 70? Foi, né? olha, o meu pai comprou aqui em 1973. E tinha outro pecuarista que tinha estado no Pará. Esses dois nomes são ícones. Um foi o Tião Maia e o outro... Eu falo ícone não pelo tamanho da fortuna, nada. O Tião era um homem excepcional. Foi um homem reconhecido na pecuária pelos feitos dele. E o Ovidio Miranda Brito, que foi o Tião foi para a Austrália e se tornou um dos maiores pecuaristas do mundo. Além de ser isso... Depois de ter passado pelo Paragominas. Ele foi preso aqui em Belém. O Tião foi preso em Belém porque ele era amigo do Jambo, e o Tião tinha distribuição de carne do Rio de Janeiro. Então eles começaram a perseguir o Tião. O Tião daí foi embora para a Austrália. Quando ele chegou na Austrália, ele foi muito homenageado lá na Austrália, porque ele já era conhecido como um dos grandes pecuaristas do mundo.
ficou um tempo na Austrália e depois foi para os Estados Unidos. Pastor, mas para quem não sabe, quem trouxe o teu mundico, né? Quem trouxe o Nelore da Índia? O tio Rubico. Rubico Foram, Carvalho, né? Ele era o que teu? Irmão do meu pai. Irmão do teu pai. Como é que foi a saga dele trazer esse gado? O que aconteceu foi o seguinte, o tio Rubico, o tio Neném Costa, que é de Barretos, fazenda indiana, e o Torres, que é o sogro do meu irmão, da marca VR. O tio Rubico e o tio Neném queriam trazer, mas eles precisavam de um peso muito forte, que era o peso do Torres também. O Torres, ele era considerado o rei do Nelore, o rei do Nelore praticamente. E o Celso Garcia Cid, que o neto dele hoje está lá na presidente da BCZ. Então eles se juntaram e foram no Ministério para pedir autorização para trazer o gado da Índia. Era proibido por conta de programas sanitários e tudo. Foram para lá e ficaram 3 anos na Índia. Vocês imaginam? Isso o quê? Que 1961. 1961. 61. Mas não foi a primeira importação, já tinham ocorrido algumas. Mas essa foi muito violenta, porque eles foram para lá para comprar todo o material genético de primeira que tinha ainda. Ficaram 3 anos na Índia. 3 anos na Selecionando Índia. lá. Agora, quem foi? Foi o tio Neném, o Chico Ventania, famoso, de vez em quando ele aparece aí. O apelido dele era Chico Ventania, que ele fazia muito barulho. E o Celso. Eles ficaram na Índia escolhendo o gado. Como que eles escolhiam o gado? Primeiro, na Índia, a vaca é sagrada, o boi não. Então, é só a vaca que é só a vaca que é sagrada. Por isso que o rebanho aumenta muito. Em número, é o maior rebanho. Né? Então, eles ficavam escolhendo em alguns plantéis os animais. E também, por exemplo, se eles estavam na rua e viam algum animal bom, eles iam atrás. Esse animal entrava num jardim, numa coisa, eles iam atrás e perguntavam se ele queria vender. E foi uma seleção totalmente assim. Naquele tempo, você não tinha índices zootécnicos. Pesou tanto, era tudo no fenótipo, no olho. Né? E foi assim que foi formando esse plantel. Trouxeram búfalos também. No mesmo navio? No mesmo navio, chamava Cora. Quantos Nelores trouxeram? Se eu não me engano, eu não tenho certeza do número, acho que foi 300 e poucos animais. E veio em cima, porque hoje os navios vêm as exportações vêm no porão. Eles trouxeram em cima, punha comida e veio no porão. E o navio veio. Outra coisa, não podia descer no continente por causa de problemas sanitários. Desceu em Fernando de Noronha. Agora, Fernando de Noronha não recebia o gado, então esse gado descia no mar e vinha nadando, chegou nadando. E você tem alguns vídeos dos animais nadando. Agora, você tem de ver, por exemplo, o Carvade, que era um animal ultra conhecido, tetracampeão na Índia, chegou nadando na praia de Fernando de Noronha. Daí eles punham o laço. Ele já vinha com o laço na barbela. E depois, para carregar isso? Depois punham, levou lá, punham já eram animais mais mansos, né? Não podia vir animal bravo, não, senão ninguém pegava, não. Tinha o Dani foi um sujeito que morou em Belém, ele queria fazer um filme disso. Só que essa parte do filme era complicada, porque como vai pôr mulher no filme, né? O filme tem que ter mulher, como se fosse o Dia das Mulheres. Vai pôr mulher no filme, isso é muito enrolado. Aí chegou esse gado em Uberaba, o que já em 1900... Não, chegou em Barretos, Londrina e Uberaba. E aí cresceu o rebanho. E aí foi esse rebanho, por coincidência, por avaliação, porque você, por olho, você faz avaliação de fertilidade, sabe? Por exemplo, uma fêmea, ela precisa ter pescoço comprido, por fenótipo, você quem conhece, né? Ela tem que ter pescoço comprido, ela não pode ter cara de macho, a cara tem que ser tipo um ataúde. Então você vai vendo os sinais. Meu pai era especialista nisso, sabe? Então esse rebanho ele se desenvolveu muito. E aqui nós fizemos um trabalho de seleção melhor que os indianos fizeram, porque eles não tinham muita preocupação com isso. Então esse rebanho cresceu, ele passou chamado POI, puro de origem importado, ou uns chamavam de puro de origem indiana. E esse rebanho cresceu muito, muito, muito.
Aí e Paragominas eu vou chegar em Paragominas. Aí Aí a trajetória do teu pai, que foi para o É. Mato Grosso primeiro? o meu pai foi para Bodoquena. Bodoquena. Na Bodoquena, ele já era amigo do Ovídio Miranda Brito, quando o Ovídio também falou do Pará. O Tião e o Ovídio falaram do Pará. E aconteceu que o meu pai trouxe 500 vacas pior. Agora você imagina, veio tudo de caminhão, saindo lá pertinho de Corumbá, num caminhão. E esse caminhão desceu ali, como chama? A Estrada da Santa Rosa. Eu lembro direitinho que eu estava lá na hora. Abria ali os caminhões e as vacas pulando, tudo pior. E os vaqueiros esperando para tocar. Na Estrada Velha aqui, daqui para Urianópolis, né? Exatamente, Na entrada para o Maranhão ali, né? E Na o gado Santa ia Rosa, tocava. onde tinha o Délio, Dala, tinha fazenda ali. Exatamente. Você está melhor do que eu. Você chegou um pouquinho depois, mas você Eu lembrou conheço da bem estrada espacialmente ali. o município de Paragominas, eu conheço bem. E esse gado chegou na fazenda Rancho Mendeiro, que hoje é do Fernando Zancaler. Então, e foi uma epopeia, é como você falou. Agora, imagina, porque uma coisa que o pessoal fala assim, como que o gado do Pará, ontem nós até estávamos conversando disso, como que esse gado do Pará é tão bom? Porque boa parte desse gado veio tocado. Não tinha estrada para transitar caminhão. A Belém Brasília era um rasgo. Então, muito Tem desse um caso gado... do seu Inocêncio, que o Ismêndio está vivo aqui para Paragominas até hoje, quero até trazê-lo numa live aqui. Não sei quantos meses ele veio com os animais de Vitória da Conquista tocado até Paragominas andando. Vou trazer o Ismêndio aqui uma hora dessa. Eu vou fazer então um intervalo, porque às vezes a gente tem um pouco dessa projeção do nome e tudo. O grande embaixador de Paragominas se chamava Inocêncio de Oliveira. Inocêncio Oliveira. Por isso que aquele auditório chama Inocêncio de Oliveira. Não é à toa, não. Porque o seu Inocêncio, ele era o grande embaixador, um homem simples. Extraordinário, seu Inocêncio. Então, nós tínhamos todos... Essa baianada que veio, né, praticamente foi tudo influenciado, uns antes, outros depois, pelo seu Inocêncio, né? Essa confusão de baiano aqui é toda coordenada por ele. Essa cidade aqui foi alegre por conta da família do seu Inocêncio. Gastão, então você chegou aqui em 75, mais ou menos, 75 eu vim com a Argentina. Já estava asfaltada a Belém Brasília? Estava nada, rapaz. Alguns pedaços dela. Tá. Eu lembro que eu vim no Maverick, e de vez em quando a gente empurrava esse Maverick, e eu vim com o argentino. Eu nunca vi tanto mosquito na minha vida à noite. Era uma a gente dormia. Já estava aqui o Jaime Atlongo, já? Já. Tapiquiá? Já. Ele foi o seu Djalma. Do Jorge Longo. Não, quem estava aqui. Cunha também? O Luiz Otávio Rodrigues da Cunha e o Luiz Cunha chegaram junto com meu pai. Eles vieram na mesma viagem. Para você ter ideia, em 1973, eles derrubaram, se eu não me engano, uns 4 ou 5 mil hectares. Porque naquele tempo você tinha para integrar, como que é? Integrar para não entregar. Derrubando no Você Machado. tinha derrubado. Tudo Machado, não tinha nada de estilo. Eram milhares de homens derrubando mata Machado e... Eu não falo Zero isso de aproveitamento da porque madeira, às vezes um ambientalista acha que nós somos bárbaros. De jeito, não somos bárbaros. Uma coisa que se tem fazendo um intervalo. O Pará, e Paragominas precisa fazer isso, viu? Nós precisamos recomendar. Você pode fazer isso no próximo. Vamos dar, entender não. Nós precisamos fazer um monumento ao peão. O peão foi o grande motivo. Nós somos gente aqui, nós somos cidades por causa do peão. Esses peões foram verdadeiros heróis. O Alfredo Fernandes, antes de falecer, pai do Alfredinho, me contava que ele tinha ali na Mironga 500 homens derrubando mata Machado. 500 homens. Imagine o alojamento, cozinha, comida, roupa, né? Machado e remédio e malária, né? Não, malária aqui, desculpa, porque nós perdemos algumas pessoas de malária, então não é debochada a malária, não, porque essas pessoas foi uma... Não, eu falo assim, mas a gente brincava que era gripe de macho, porque a bichinha vinha... Matou muita gente, né? Matou.
E gente que tinha... Porque ela era muito democrata, ela não escolhia. E não tinha esse negócio, não. Banheiro era atrás da árvore. Você não tinha esse negócio de vai aonde que é o banheiro, não. Você estava andando, era atrás da árvore. E então, a malária, ela foi uma coisa que... E outra coisa, outra estátua tinha de fazer para Sucã. Esse pessoal andava de bicicleta, não era de moto, não era moto, não, era de bicicleta. E os fazendeiros davam carona para eles poderem chegar. Então, borrifava e levava o remédio, né? Exatamente, tratavam deles, tudo. Então, eu brinco muito, Sidney, fazendo um intervalinho aí, que eu sou mais paraense que os paraenses. Por quê? Eu já peguei a malária e eu já fui ferrado de arraia. Gastão, você que conviveu muito também com a elite de Belém, quando a pecuária forte era do Marajó, e a grande novidade da pecuária da estrada, não era nem de Paragominas, né? Nem de Pixuna, era da estrada, né? Era chamada, né? Que foi que quando se mostrou que aqui um hectare aguentava 5 cabeças, 6, né? No Marajó era 20 hectares para uma cabeça, né? E eu soube, você deve ter convivido com isso, que vieram muitos marajoaras e se instalaram aqui, né? Rapaz, como os Teixeira, né? Como os Zacatauaçu, né? Olha... O próprio que construiu aquele edifício, como é que é aquele Pinto lá Manuel Pinto da Silva. Manuel Pinto da Silva também, eu soube que ele teve fazenda aqui, né? Teve um movimento de paraenses aqui, não teve? Teve. Foi interessante. Porque ninguém quer. Me liga aqui, por favor, e procura Ronaldo Baena. A senha 060656. Eu estou com uma fotografia, Sidney, que está a mulher a Zinda Nunes, criança, que é mulher do Delgado. Esposa do Delgado. O Camilo como prefeito. Camilo Liana prefeito. Camilo Liana prefeito. Me mandaram agora. O Camilo Liana, No WhatsApp? No WhatsApp está Ronaldo Baena. Não, desculpa, Atreu Baena. Atreu. Então, e eles de terno. O Alacide Nunes. Isso aqui em Paragominas? Aqui em Paragominas. Alacide governador? Alacide governador. Camilo prefeito. Deve ter sido em 68 ou 69 para 70. 69 para 70. Então, e outra coisa... Interessante um documento desse, uma foto dessa. Não, preciso passar isso para você. Eu devia ter te mandado. Olha, a gente não tem ideia. Essa cidade, eu digo que ela é abençoada. Porque é um negócio muito esquisito. Aqui, ó, desculpe, viu, quem está vendo aqui. Eu faço questão de que o Gastão ache isso aqui, porque isso é um documento. Olha que coisa linda, né? Aqui, essa daqui é a Zindinha, essa aqui é a Carmen, esse aqui é o Orval Lobato, o Alacide. O Camilo. E esse daqui é o... Parece o Figueiredo, né? Não. Passa para ver. Uma foto de 1969. Na exposição. Na exposição agropecuária de Paragominas, onde o governador Alacide Nunes, o Camilo Liana era prefeito da cidade, foi o primeiro prefeito eleito, né, em 68, né? Exatamente. E o interventor era o pai do Paulinho. O senhor Amilcar foi o primeiro prefeito nomeado, né? Pelo Jarbas Passarinho. Mas que bom, um documento lindo. Eu vou te passar isso. Nós vamos fazer, inclusive, Gastão, uma campanha para que, quando a gente for fazer a terceira edição do livro da História de Paragominas, a professora Glaucia morreu 3 anos atrás, já 4 anos já, a Glaucia já vai fazer, agora que morreu no início da Covid, e a professora Glaucia fez a primeira edição em 88, a segunda edição no ano 2000, e nós íamos fazer com ela viva a terceira edição. Infelizmente ela faleceu, mas ela já tinha juntado muito material. E desse tipo aqui, para fazer a terceira edição, nós vamos fazer uma grande campanha para que as pessoas procurem ver o que tem nas suas famílias, de fotografias, de jornais, para a gente fazer o quê? Digitalizar tudo e devolver para a pessoa o documento. Mas isso aqui é um documento da história de Paragominas. E esses senhores aqui, senhoras, olha como era bonita a Carmen. Muito, muito interessante, a elegância, né? E outra coisa, essas pessoas, eles eram pecuaristas e a sua pergunta foi essa. Eles eram marajoaras e desceram para cá. Exatamente.
O que influenciou esse pessoal a se meter numa estrada de chão, de terra, 300 quilômetros de Belém? Para ser sincero, eu não sei. E outra coisa, essas famílias são extremamente tradicionais. A maior parte deles falava francês, uma cultura que você não imagina, porque o gado de raça, Sidney, ele é um negócio assim, hoje não é tanto, mas ele era quase que um passaporte diplomático que você tinha. Era quase você ter um título. E as famílias ricas de Belém tinham por tradição estudar os filhos no Rio de Janeiro. No Rio e na Europa também, porque era muito caro você ir para o Rio de Janeiro e tal. E era muito mais barato pegar o navio e ir lá por causa daquele trânsito de seringa e tudo. Também, né? Eu fui em alguns natais, né, no Zacatauaçu, na turma lá, eles declamavam em francês. E um pessoal, não pensam que eram arrogantes, não, viu? É muito importante um relato como esse teu, porque as pessoas de hoje de Paragominas vê essa cidade do tamanho que ela está, né? Um outro nível de qualidade de vida, não tem noção das carências que eram aqui no começo, né? Tá doido. Gente, a gente morava... Olha, eu vou falar um negócio. Eu morava em São Paulo, na rua Bela Cinta com Oscar Freire. É o melhor lugar de São Paulo. Não é porque ali a gente morava porque tinha dinheiro, não, porque a gente chegou cedo e morava lá. E aí quando você vê aonde a gente veio para viver, desculpa que isso aqui é uma descortesia enorme, eu estava mostrando para a Teca, a gente morava em barraco, um barraco, daqueles barracos mesmo, de madeira, de fogão, de carvão, que o sujeito abanava lá. Barraco de lona? De madeira, não, o barraco era de tábua não. Aqui, ó, vou te mostrar aqui, você mostra aqui de novo também. Eu passei hoje para a Teca. Barraco de cavaco? E até, cavaco, não, desculpa, está aqui, Sidney. Como elas nunca viram ninguém contar com tanta prova, vamos dizer, com tanto testemunho, como é o caso do Gastão e outros pioneiros, isso é muito bom para a gente poder ver a evolução que Paragominas teve, né, Ninguém Gastão? acredita. 40, 50 anos. Você acha que a minha filha vai acreditar? Você então completa agora, Gastão, 50 anos que você chegou a Paragominas, completou, né? 73 para 2023, então, 50 anos, quer dizer, o Gastão chegou aqui, se ele tem 72 hoje, ele chegou com 22 anos de idade. Eu também cheguei aqui com 24 anos de idade, 25. A casa, o chão era tudo batido. Tudo batido. O gás, nem pensa em gás. Gás não existia. A gente usava era lenha lá. Fogão a lenha, né? E era muito engraçado isso aí, porque a gente tinha que tomar banho lá pelas 5 horas por causa da malária. Que o tal do mosquitinho pegava firme na gente, o da malária. E muitas vezes, por isso que eu falo, a gente tem de dar um valor enorme para os peões, que a gente chegava na fazenda e eles estavam lá nas redes e a gente tinha de levar, porque a malária ela evoluía muito rápida. Então você punha... nós tínhamos um Jeep Willys, a gente demorava mais ou menos 5 horas para andar 60 quilômetros. Né? E porque empurrava muito, chovia, caía árvore. E naquele tempo, esse negócio de motosserra era um luxo, era muito, tirava a árvore com machado. Vai, tá. E esse negócio foi por anos, esse tipo de vida. Gastão, de toda essa luta de 73 que você chegou aqui, eu cheguei em 80 já, a cidade era bem pequenininha, imagina 73 que era bem menor. Você alcançava na tua visão de futuro que Paragominas chegaria o que já estamos hoje, 50 anos depois? Olha, eu vou te falar um negócio. Infelizmente, eu estou na sua frente, porque se não fosse aquela revolução que você aprontou, eu lembro que você me convidou para ser seu secretário num restaurante japonês chamado Hakata. Estava você e o Adnan. Falei, Gastão, você não quer ser lá? Eu estava numa fase horrível da minha vida, mas não era horrível assim, de financeira, estava separando tudo, e você me chamou. E por isso que eu falo, nós temos uma mudança em Paragominas que foi isso. Você não dá para falar, nós não combinamos nada disso, não tem essa conversa de combinar. Mas é a leitura da história, né? Quando eu cheguei aqui,
Eu lembro que a minha primeira esposa, nós tínhamos passado a lua de mel fora. Eu falo que foi, como que chama? Nós saímos da Europa e viemos para Paragominas. Mataram um sujeito na frente dela aqui. Nós estávamos no carro, o cara estava bêbado, um peão bêbado. E ele foi bêbado, andando para lá e para cá. Ele foi tomar um lanche ali pertinho daquela rotatória. Quando nós voltamos, ele estava esticado. E a turma punha assim as velas nas mãos. Você não pegou isso não, né? Não. Eles punham a vela. E tá lá os peões. A minha mulher falou, onde que eu fui fazer? E tá lá o peão. Então, coitada, era desse jeito. Deve ter... Ela levou um susto. E agora você imagina, esse era o Paragominas. De vez em quando a gente escutava, na época de São João, virava confusão. Eu ficava muito na casa do Toninho Araújo, que é o outro. Se tivesse vivo, nós precisávamos fazer. Então, no caso, Novaes de Araújo. Era o seu Inocêncio e depois o Toninho Araújo, os embaixadores. Então, era assim Paragominas, você está entendendo? Mas não estou falando que era violento, era muito descontrolado. E esse negócio foi perdendo o controle de tal. Quando vem a sua chegada, a coisa a gestão mudou. Nossa, né? O que tinha aqui, Sidney, assim, eu dou um valor enorme para esses baianos foram fora, eles traziam uma alegria para a cidade que é impressionante, que aqui não tinha nada. E depois veio o ciclo chama da madeira, você muda, porque eu falo depois assim... Depois o carvão, depois a agricultura... E você tem, vamos dizer, a pecuária, ela trouxe uma série de coisas. Nós chegamos a ser a maior agência de crédito rural do Brasil. Você está entendendo? Essa agência do BASA aí, no tempo chamava Proterra. Chegou a ser uma das... Foi a maior agência de crédito rural. E depois ela passou, depois veio essa fase aí. Eu lembro, quando a gente fez aí começou aquela fase de exposições, tudo. E o Paragominas, desculpa falar um pouquinho de mim agora aí. Nós fizemos uma exposição e eu levei o gado para Uberaba. Aí puseram uma placa lá, foi o Nelson Frota até, não sei o quê, Fazenda Boi Branco, Belém. Falei, não, senhor, Fazenda Boi Branco, Paragominas. E ganhamos lá e batemos... Nelson Frota é vivo ainda? É vivo. Criador do Maranhão, né? Criador do Maranhão. Sempre prestigiava a gente aqui. E aí vem a história do Pará, vai indo, batemos o recorde, pintamos e bordamos lá no Sul. Que era o leilão do meu irmão, na Viraí, do Cláudio. O Cláudio Sabino. Conheci também quando fui com o Gastão, em 99, lá, um cara extraordinário. E depois vem a geração do Carlinhos. Depois faleceu alguns anos depois, né? E depois vem a história aí do Bené, que fez um barulho enorme. Essa morte do Bené foi um abalo para nós todos, porque o Bené era muito barulhento. Eu gostava dele. Ele, em primeiro lugar, ele foi muito coerente, ele não sabia perder de jeito nenhum. E aqui era uma beleza, porque toda hora ele estava disputando, brigando, cheio de vida e tudo. Eu tive com ele 40 dias antes desse fato. Ele estava ótimo, com espírito muito bom. De uma hora para outra, o que aconteceu foi que foi uma dor enorme. Além de todos aqueles problemas ali, vamos deixar este lado para a gente lembrar do lado... Teve câncer também, estava sofrendo... Câncer de ossos. De ossos, né? Sofreu dores muito, horríveis, né? Então, então nós vamos ter sempre essa lembrança daquele Bené disputando, bravo e ativo, alegre, divulgando o Pará. Então você conviveu com todo esse pessoal da estrada, que o Tarcísio Meira mesmo, né? O Tarcísio Meira? O Tarcísio Meira, impressionante, um cara famoso, artista da Globo, pegou toda a economia dele e aplicou aonde? No Pará. Aqui é Aurora, uma fazenda linda, extraordinária, e era um dos... que vibrava pelo Pará, né? Lamentavelmente, mesmo com 80 e poucos anos, a Covid levou ele faz uns 2 anos. O Tarcísio, ele chegou... Nós nos conhecemos, né? Ele queria vender um gado no meu leilão. Aí eu convidei ele. E ele foi no leilão. Mas antes, tinha um almoço lá na Boi Branco, que você já foi várias vezes. Antes, aí a revista Veja me ligou para saber o que ele ia fazer, né? Eu falei, agora é a minha vez de sair na Veja, né? Eu vou sair na Veja. Fiquei todo entusiasmado, não sei o quê.
realmente saiu na Veja, só que eu saí só a minha mão, ele saiu a fotografia inteira. E ele foi ao leilão. E eu passei a ser um amigo dele, um homem extremamente simples, de um carinho enorme, adorava o Pará, muito amigo do Vilelão. Por isso, Gastão, me permita, essa característica dessa sociedade que tem em Paragominas hoje, região, graças a gente como Inocêncio Oliveira que veio, como Tarcísio Meira que veio, como Gastão Carvalho que veio, como tanta gente boa, né? Essa própria passagem do Tião Maia passou nos princípios aqui de Paragominas. E essa peãozada que veio do Maranhão, do Ceará, que completou. Esse povo é que se juntou aqui e formou essa sociedade de Paragominas que eu digo sempre, Gastão, para mim é diferente de outros locais. Completa. Ontem o Mauro Lúcio foi muito feliz ontem lá. O Mauro. O peão daqui, ele era um parceiro. Isso. Aqui nunca teve esse negócio de a mesa é só do patrão, não sei o que, todo mundo jantava junto. Todo mundo junto, peão e patrão juntos. A gente pegava a malária, era com peão. Exato. Então, não tinha esse... como chama essa separação? É claro, não vamos ser demagogos assim, às vezes a gente não ia jogar um sujeito numa situação delicada, num almoço mais... mas todo mundo era muito ligado. A convivência era muito boa, né? Sidney, um fato social, que isso aí a turma não consegue entender. O Brasil tem uma dívida com o Pará enorme. A migração ia para o sul. Ia da onde começaram as grandes favelas de São Paulo, o radinho de pilha, que a turma gozava do baiano, tudo. Essa migração que eu me lembro em Brasília, ela se dividiu e começou a vir para cá. Então, essa divisão, o sul do Brasil deve para nós. Nós absorvemos, eu falo como nós amazônidas, nós absorvemos todo esse povo que veio para cá. Sem Onde ia ter um problema social lá, deixou de ter porque veio para cá. Veio para cá. E aqui com tanta área, né, um território imenso. Agora, nós temos os problemas? Temos. Agora, eu acho que até hoje não pagaram essa dívida para nós. Concordo. Então, nós temos pequenos produtores que estão sofrendo. Hoje, a crise da pecuária da pecuária e da agricultura, mas a da pecuária é muito maior. Então, hoje nós estamos pagando por isso e ninguém está dando bola para nós. Eu estava pedindo para a Teca hoje... A Amazônia, Gastão, nunca foi problema para o Brasil. Sempre foi solução e será cada vez mais. É uma pena que o Brasil, lá no sul, sudeste, só conheça a Amazônia pelo que a Rede Globo fala. Infelizmente, totalmente pervertida. Quando você traz uma pessoa lá do sul, um amigo, um parente que passa aqui uns dias, fica maravilhado quando conhece o Pará. Entendeu? Então, eu acho que, e comum contigo, que a Amazônia nunca foi problema para o Brasil, muito pelo contrário. Será a enorme solução e outra coisa, para as próximas décadas. Nós tivemos Polo Amazônia, Sudão, tudo, mas era muito pouco ainda perto do problema que nós resolvemos. Gastão, desde a época da borracha, quem financiou a indústria paulista para se implantar foi a borracha da Amazônia, que depois ia voltar. Nunca voltou com recurso para cá. Aí vai Carajás, vai embora, tá indo, vai energia do Pará para sustentar o Brasil inteiro lá embaixo, e a tarifa mais cara de energia Está tudo errado. Infelizmente, então, a gente Aí pode perfurar petróleo na Baía de Santos, na Baía de Campos, e não pode fazer nem o teste aqui em frente ao Marajó. Para com isso. E o negócio da Jari, aquilo foi um escândalo. Demitiram um mundo de gente da Jari, carioca batendo palma. Aí foi aquele negócio, a gente falava, então tá, pega todo mundo, leva lá para o Rio de Janeiro. Então, bom, Rio eu não quero ir para o Rio, você quer? Diz que está tendo um pedido do Zelensky e do Putin para fazer uma intervenção no Rio, para fazer um cessar-fogo.
Então, essa dívida que o Brasil tem com a Amazônia é muito grande. E outra coisa, está faltando para nós gente para ficar berrando. Nós temos de ficar berrando. No tempo da gente, das nossas lideranças, isso aqui tinha uma força de liderança. Caba não tinha medo de fazer nada, não, rapaz. Hoje, não, porque não pode. Se falar isso vai pegar mal, não sei o quê, não sei o quê. Não, tem de berrar. Mudou muito, né? É. Gastão, e diante desses 51 anos que você está em Paragominas e tem essa contribuição enorme, não somente na pecuária, mas com a cidade, com a sociedade que você integra e faz parte dela, qual a tua visão dos próximos 10, 20 anos de Paragominas? Olha, Você que assistiu tudo aquilo de Uberaba, Uberlândia, Barreto, você assistiu aquilo lá, Ribeirão Preto, e hoje nós estamos aqui num outro momento, num outro potencial, num outro mundo, né? O que você vê? Como é que você vê? Eu acho muito fácil chegar a falar assim, eu estou muito pessimista, não com Paragominas, porque eu andei aqui, fazia o quê? Uns 4 meses que eu não vim aqui. Com todos os problemas que a cidade tem, continua aquela mesma cidade limpa, é a única cidade ainda, isso tudo ainda é a estrutura que foi lançada no seu tempo. Essa estrutura não degenerou. A limpeza da cidade, tudo. O resto eu não posso falar porque eu estaria fazendo hipocrisia. Eu sei o que vai acontecer aqui, se Deus quiser vai acontecer, tá? E pode contar com isso. Uma coisa que eu falo assim, a cidade ela vai reagir tudo, mas eu estou muito preocupado com o momento atual, o momento econômico do Brasil, né? Você fala, do né? Brasil, e também como o agro, deixa eu falar, a maior atividade do estado do Pará é o minério, como volume de dinheiro arrecadado, a segunda é o agro. Mas não fica aqui, Gastão. Então, o minério é a maior atividade econômica, mas não fica muito volume, pouco, não tem. Não paga imposto. Volume, mas cria pouquinho emprego. A segunda atividade é o agro. O agro, sim. E eu falo o agro geral, sim. viu? Não é só, não. O agro todo, você tem pecuária, ideia? soja, o Pará o cacau, hoje, né? O açaí, a Pará, laranja. o Pará hoje é o segundo maior Piscicultura, rebanho né? do Brasil. Eu estou falando de pecuária, que é um pouco mais. O Pará, o rebanho dessa micro... Rapaz, uma assim, antes que eu me esqueça. Nós temos um negócio chamado aqui a Depará, que é uma maravilha. Esse pessoal é de ouro. Tem uma missão e cumpre a missão. Não, né? cumpre outra coisa. Deu aquele negócio de suspeita de... Como chama? Vaca louca. Vaca louca. Eles foram lá, analisaram, pegaram, fizeram tudo. O município hoje tem... Desculpa se eu estou falando muito, viu? Porque a gente tem de ser curto. O município tem 700 e quase 800 mil cabeças, a região. Para você ter ideia, o índice de inadimplência é de 1%. É um dos menores, se não for o menor do Brasil. Fiquei muito impressionado ontem com a fala daquela menina, como é que é o nome dela? Da diretora da Depará aqui, que foi fazer um pronunciamento lá, fez-lhes. E uma coisa que eu fiquei emocionado de ver, que talvez essa próxima vacinação, que será agora em abril, talvez seja a última. Se nós tivermos o reconhecimento em Paris de que a área do Pará, da pecuária, poderá ser livre de aftosa sem vacinação. Porque nós já conseguimos, lá atrás, desde 2001, 2002, quando criou-se a Depará, né? Viemos galgando, vacinando e comprovando, vacinando e comprovando, vacinando e comprovando, de ser uma zona livre de aftosa com vacinação. Pois ontem à noite, a representante da Depará nos disse, lá para todos, no auditório do Inocêncio Oliveira, lá no Sindicato Rural, de que a vacinação, que será agora em abril, talvez seja a última, se a gente conseguir o status de livre de aftosa sem vacinação. Vai ser um passo extraordinário, né? Então, quer dizer... O Pará, voltando sobre... Eu estou muito preocupado com a situação. Eu não vou falar que é por causa disso, é por causa daquilo, porque a gente precisa ter muita responsabilidade, principalmente quando a gente tem uma certa liderança, quando fala. Mas nós estamos passando por uma situação muito complicada. Você fala a nível de Brasil inteiro, né? Situação brasileira. Isso. Né? E aqui no Pará, com essa responsabilidade que o agro tem,
É muito complicado. Quando eu falo de água, eu estou falando da madeira, eu estou falando de uma série Tudo de está coisas. em crise, Gastão. Tudo está em difícil. crise. E outra coisa, por exemplo, o poder aquisitivo. Eu tenho eu tenho vários admiradores aqui, porque a gente fica perguntando. O Oswaldo do Comércio, Se compara. Oswaldo Pimenta. ele estava me falando que você já começa a sentir isso. Então não adianta eu chegar para você e falar, não, isso aqui vai ser uma maravilha. Se a gente sair desse problema, e eu acredito que em 3 anos a gente sai. Aí, sim, eu te falo com toda segurança, Paragominas explode. Aqui tem um negócio chamado sociedade civil. Começa com esse menino aqui, desculpa o termo, porque quando nós começamos assim, vamos valorizar a nossa cidade, vamos... Esse negócio, eu vou contar uns casos para vocês não sabem. O negócio de IPTU aqui ninguém pagava. Essa criança aqui começou a falar assim, desculpa, viu, público. Vamos, quem pagar, a gente dá prioridade para limpar. Você lembra? Quem pagar a rua, a gente asfalta a rua. Ele me pôs para administrar a dívida da prefeitura. A dívida do município, quando nós pegamos a dívida, o Gastão foi o nosso negociador oficial. Nós pegamos 4 folhas atrasadas em 97, a prefeitura de pessoal nosso, 4 folhas de pagamento. Não tinha um carro, não tinha uma máquina, não tinha um caminhão, não tinha nada, e dívida com fornecedores, dívida com a Telepará, dívida com a Celpa, dívida com a Câmara, dívida de modo geral. E aí não tinha jeito. Primeiro ano, Gastão, nossa receita não deu 12 milhões, o ano deu 11.900. E nós tivemos que pagar na marra 4 milhões e 200 de dívida. Praticamente foi o primeiro ano perdido nosso. Eu fui prefeito 8 anos, mas a verdade é que o primeiro ano foi para arrumar a casa. E o Gastão foi o nosso negociador oficial. Quando o cara levava lá uma dívida de 100, quanto é que você faz para receber na prefeitura? Fazia por 30, por 40, por 20, né? E, aí a história é o seguinte, para entrar em detalhe, você tem 100 mil para receber aqui. Se você me der 30, você pode ficar com o resto. Eu chegava lá, Sidney, nós estamos devendo 30 mil para ele. Como ele é malandro, nós só vamos pagar ele os 30 e vamos pagar no fim. E lembra aquele secretário, rapaz, um sujeito excepcional que foi secretário da saúde aqui. Meu Deus. Da saúde, a primeira para a Denise, depois para o doutor aquele senhor, um senhor aqui que era casado com aquela viúva, um rapaz honestíssimo, ele comprava remédio e... Um moreno, que tinha sido secretário. Sim. Ele comprava, olha para você ter ideia do que era ele. Ele casado com uma viúva ali na esquina. Isso. Ele tinha dinheiro para receber. Aí eu fui pesquisar. Ele comprava remédio, ajudava o pessoal. Se eu não me engano, foi secretário de saúde de Ulianópolis depois. Um rapaz honestíssimo. Então, você vê que tudo na vida você não pode se generalizar. Exatamente. Então, eu lembro direitinho desse caso, eu fui pesquisar e tudo, mas a maior parte já chegava assim, você fica com tanto, eu fico com tanto. Aí eu também não podia sair brigando com ninguém, né? Gastão, vamos lá. O estágio que Paragominas está hoje, fala um pouquinho da exportação do boi em pé, que foi quase proibido em São Paulo, agora tem um movimento em Brasília tentando proibir. Um absurdo, né? Porque se você tolia a exportação do boi em pé, você tira uma concorrência que hoje existe, né? Entre frigoríficos, né? E a exportação do gado em pé. Né? Agora, para você ver o negócio, eu sempre falo que a pecuária de Paragominas, ela é internacional. Primeiro, nós temos aqui a maior o percentual maior de inseminação de raças europeias. Que você era um apaixonado. Você não entendia muito, não, mas você era apaixonado. Eu sempre gostei, porque o ganho de peso é extraordinário, né? Esse cruzamento, né? E aí, aqui, o Paragominas é o maior comprador de per capita por cabeças, né? De raças europeias para fazer cruzamento industrial. A segunda coisa é o seguinte, o Pará, ele é o maior exportador de boi vivos do Brasil. Do Brasil, né? E o 4º do mundo. Ou seja, nós temos um cartão, um passaporte diplomático sanitário.
de gado. Quer Boi dizer, que come capim, que não come Exatamente, vaca louca, que não come ração. Né? Exatamente. E nós temos, então, uma pecuária de extrema qualidade. Aí eu fico brigando muito que tem gente que fica contra a nossa pecuária. Ah, desmatamento. Desmatamento é coisa legal. Nós não podemos misturar as coisas. Gastão, você me fez lembrar agora, me permita, quando você perdeu aquele seu amigo naquele acidente da Air France. Sim, o Hussein Carvalho, que ele chamava. Hussein Carvalho. Ele era libanês, né? Libanês. Libanês. O Gastão exportava gado vivo para receber depois do embarque, chegava lá no Líbano, né? E naquele voo terrível que caiu naquela noite, na Air France 447, ele foi um dos que morreram. Foi, né, ele e o Bassan. Oh, meu Deus do céu. Eu lembro que você teve um prejuízo enorme com aquilo, né? Não foi. Foi com o irmão depois, coitado. E também, deixa eu se dizer, a gente não pode fugir da resposta. Aqui tem história, mas não tem história. A Maxiela disse que está querendo escrever um livro meu. Deixa eu falar uma coisa. Tem que escrever mesmo. Ele pegou. Nós estávamos olha só o que é esse mundo. Nós saímos da reunião, o Bassan e ele. Eles tinham, naquela época, isso já tem 15 anos quase. O Bassan era o libanês. Eles tinham 15 milhões de dólares cash para comprar gado. Eu tinha um crédito de uns 10 a 15 milhões. Eu e o Paulistinha, meu sócio. Paulistinha de Castanhal, ex-sócio do Gastão. E o Armando Teixeira também, que fazia muito barulho. Armando Teixeira também, não era sócio, mas estava sempre daquele barulhão da gente. Era o que fazia mais barulho. Por isso que ele era o dono. Mas porque está aqui no coração. Mas era um grande parceiro, muito. Né? Sim, mas vocês saíram da reunião. Nós saímos da reunião, entramos no elevador. A hora que nós estamos entrando no elevador, o Hussein vira para mim e fala assim: porque se entrar todo mundo no elevador, o elevador pode cair, acaba a sociedade. Você acredita que no dia o avião dele caiu? Que é o destino, né? O que é o destino? Aí morreu. Ele tinha que idade, Gastão? Ele tinha 30 e poucos anos. É tinha mesmo? Um filho com 3 meses. E foi muito triste, né, Gastão? Muito triste. Para você ter ideia, a companhia aérea, ele tinha deixado o meu endereço, aquele quando a gente chega na companhia. Então, aquilo para mim foi uma tragédia, assim, de perder uma pessoa que você começa a considerar como da sua família. A coisa mais bonita, Sidney, tem um navio na frota, os libaneses só põem nome de navio da família. E tem um navio na frota que até hoje tem esse nome, chama Boi Branco. É mesmo? Depois eu te passo isso aí. Eles chamam o navio de Boi Branco, porque era como se a nossa empresa fizesse parte da família deles. É o único navio do mundo que tem um nome que não é o nome de família. Bacana, isso é uma homenagem muito... E hoje continua essa exportação, Gastão? Olha, eu parei, né? Mas a exportação está muito forte. O ano passado foram 385 mil cabeças, já passaram de 5 milhões de cabeças. Os 3 grupos mais fortes, os 3 grupos mais fortes estão aqui no Pará. E nós devemos voltar muito forte. Eu acredito que em 15 dias ou 20 dias deve vir uma equipe do Paquistão aqui para visitar. E aí Paragominas Paragominas sempre foi muito relevante nisso por causa da qualidade. Fabiano Freitas, o vice-presidente do sindicato, ele me falou uma coisa que Paragominas ainda tem um rebanho de muita qualidade. Outra coisa, vocês têm uma participação nisso muito grande. O nosso frigorífico aqui, o Forte Frigo, precisa ser aprovado para a China. Nós temos de fazer um negócio. Esse frigorífico é muito moderno, tem uma equipe. Essas mulheres nós precisamos tomar cuidado com essas mulheres. Ou a gente bota o freio, ou então é Maxiela. Deixa eles ir na frente. Essas meninas... Eu quero ser feliz. Eu vou para a cozinha, eu lavo o prato, não tem problema. Eu quero ser feliz. Eu vou dizer um negócio. As meninas lá, essa secretária de meio ambiente aqui, da prefeitura atual, é muito boa. Como que ela chama? É a mulher do Leandro, meu Deus. Maxiela, essa turma, Amanda, né? Elas são excepcionais. Nós temos um time aqui. Sidney, é por isso que eu falo que Paragominas é diferente. É diferente. Você chega, elas dão show de bola onde elas aparecem. Eu fui para a reunião preparadíssimo, negócio de ONG, no seu rapaz, eu quase que enfiei. Gastão, interessante que quando a gente assistiu aqui o reflorestamento começar a pegar área de pasto,
depois a agricultura, que pegou muita área de pasto. A gente tinha umas 380 mil cabeças de gado, nós pensamos, vai acabar o gado. Acabar? Tem 250 mil hectares de soja em Paragominas, tem, sei lá, uns 100 mil hectares quase de eucalipto aí, tem piscicultura, tem fruticultura, tem tudo. E ainda tem 400, cresceu o rebanho de Paragominas com a mesma área aberta. Nós temos 750 mil hectares abertos no município, né, dos 1.943.000, que é a área total do município. Com a mesma abertura, nós estamos ganhando escala, produzindo muito mais com a mesma abertura. Por isso que essa Paragominas entusiasma todos nós. Né? Deixa eu te falar um negócio. Desculpa, essa criança aqui, sabe o que ele fez comigo? Desapropriou a minha fazenda lá. Foi. Desapropriou para fazer o aeroporto. Esse aeroporto era pequenininho, não sei o que. Me desapropriou. Demoraram quase 10 anos para me pagar. Exatamente. É verdade. E outra coisa... Tem que botar o nome do aeroporto de Gastão Carvalho lá. Isso foi sacanagem, viu? Tinha de chamar Gastão Carvalho mesmo. É verdade, eu concordo contigo. Tô para Mas uma bela homenagem ao nome do seu Najib, né? Uma bela homenagem. Tá bom, eu concordo com a Dina também, não pode... Mas o aeroporto foi feito porque nós estamos visando... A cabeça da gente, naquele tempo, era uma cabeça completamente diferente. Nós estamos já preparando para exportar produtos, tipo frango, né, Sidney, que nós estamos preparando. Fruta, a cabeça era para fazer uma exportação direta. E outra coisa, nós íamos fazer toda uma rede de... Como chama? De fornecedores pequenos, né? Para pôr no avião. Eu fui conversar, eu lembro que eu fui conversar com, meu Deus, o nome dele era muito complicado, era o cara da Seara, da Sadia. Não, Sadia. Não. BR Quem que comprou? Não era BR, Perdigão. Não. O Perdigão. Eu fui lá para conversar com ele, para a gente poder ver se fazer alguma coisa para fazer. Mas muita coisa depois, às vezes as contas não batem. Mas tudo ainda aqui, na minha visão, ainda é começo. Tudo ainda aqui é começo. Isso que eu falo, nós precisamos passar 3 anos. O sucesso da laranja do Júnior aqui em Capitão Poço, que está vindo para cá, essa laranja plantada, e o mercado de laranja hoje também estourou no mundo, né? Mas enfim, Paragominas vai à frente, Gastão, porque tem gente igual nós, vamos falar o que é verdade. Isso, nós somos tudo entusiasmo, criança. Acreditar e enfrentar de fogo, enfrentar tudo, né? E a gente está ali o tempo todo. Pimenta, o que nós fizemos com pimenta aqui. Pimenta também, né? Aliás, esse é um traço desde os nossos fundadores, desde o Célio Miranda, na abertura da Belém Brasília, que não deixava ele rodar de carro. Já sofria naquela época essas perseguições, né? Mas, Gastão, eu queria agradecer a tua presença aqui, deixar inclusive o canal para você dirigir uma mensagem aos nossos amigos, você que tem tantos amigos espalhados, não só em Paragominas, mas no Pará inteiro. E eu não tenho dúvidas que Paragominas, a tua visão comunga com a minha, de que nós estamos ainda começando o que será Paragominas daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Bom, a visão que eu tenho, isso é uma coisa que eu falava assim, nós vamos passar Ribeirão Preto. Eu te falava isso. É ousadia? Mas eu falava isso para ele, escuta, nós vamos passar Ribeirão Preto, é questão de tempo. Só que nós tivemos, de vez em quando, mas nós vamos passar Ribeirão Preto. E uma coisa que a gente tem de pensar muito aqui, às vezes o pessoal fica falando indústria, não tem dúvida, é bom ter indústria, mas o que eu acho que precisa ter mais aqui, porque aqui tem um negócio chamado inteligência, e inteligência tem de ser aproveitado para mercado financeiro, agências comerciais. Você lembra que nós estávamos pensando aqui em montar um centro de inteligência de negócios, de exportação, de tudo, a tal da, como chama aquele negócio, Zona Franca? CPF. Então, o que eu acho que Paragominas também, não só como produção, Paragominas tem de ir para esse lado da inteligência, porque aqui o povo é diferente. Isso aqui não é gente, isso aqui é espécie da raça humana. Então, nós agregação de tecnologia no processo produtivo. Isso, porque não é só falar negócio. Eu estava nos Estados Unidos um dia e subi no último andar, não quero o Banespa. Agora, olha o tempo. O cara falou, os americanos não estão querendo indústria, estão querendo inteligência. Isso me marcou muito. E eu sempre achei que Paragominas tem esse espírito. Nós já temos alguns empresários com essa cabeça.
e investir nesse Inovação, negócio. né? Paragominas sempre inova, né? Inovou na pecuária, Isso. inovou no polo madeireiro, inovou na gestão municipal, Na inovou exportação também, a turma de exportação era aqui. Inovação. Então, esse é o recado que eu queria deixar esse, que a gente tende para um caminho não só de industrialização, de não sei o que, não. Nós temos de ir num caminho de mercado financeiro, mercado de trabalho, mercado de inteligência, comercial, polo de inteligência. Ribeirão Preto não é mais um lugar agrícola, é um lugar de inteligência. Entendi. E outra coisa, você vai para, como chama lá na Malásia, a capital, virou isso, Kuala Lumpur, tudo isso. Eu acho que nós temos de ir para isso. Nós fomos lá, conheci. Belém não já passou, agora é aqui. É isso, prefeito. Muito obrigado. Prazer, Gastão, recebê-lo aqui, gente como essa que nos dá orgulho de pertencer a essa Paragominas. Nós estamos encerrando nossa live de hoje, esperando estarmos juntos na próxima sexta-feira, e já será dia 15 de março, e que todos tenham um bom final de semana. Um abraço a todos, boa noite.